Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que bom podermos estarmos juntos mais uma vez, para juntos podermos conversar um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Desde já, que Deus possa te abençoar tremendamente, a você que é inscrito no canal, né? Deus possa te abençoar tremendamente, né? Espero poder ser bênção na sua vida, no seu ministério, em nome de Jesus. A você que é novo por aqui, né? Se inscreva no nosso canal, ative aí o seu sininho, né? Deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, é muito importante para a gente. Divulgue também este canal para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para um familiar, né? E que Deus possa te abençoar. O nosso intuito aqui é ser relevante, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer uma temática ao nosso coração, algo de muita importância na vida cristã. Ainda mais que nós vivemos uma vida cristã, uma vida em comunidade, uma vida corporativa, onde um depende do outro, né? E esse é o ensino de Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre nos ensinou isso. Então nós queremos falar um pouco sobre um assunto que talvez não é muito falado hoje em dia, não é? Não é muito pouco comentado, que é sobre disciplina na igreja, né? Disciplina no sentido de corrigir, de ensinar com muito amor, com longanimidade, no intuito de trazer o arrependimento sincero, a conversão genuína, através da palavra do Senhor, princípios exauridos da palavra de Deus, que o Espírito Santo possa, de uma maneira poderosa, ser, né, usar esse instrumento, essa pessoa que está ali, né, disciplinando, está ali ajudando, está ali, né, está trazendo algo da palavra de Deus para colocar aquela pessoa no lugar com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, né? Muitas vezes, né, resguardando a integridade da pessoa, guardando, não expondo ela, não é? Mas trazendo a palavra de Deus ao coração dela. Eu gostaria de falar um pouco sobre disciplina na igreja, porque eu não sei se você sabe, mas nenhuma instituição tem condição de atingir seus objetivos se os seus membros não obedecerem à disciplina. E a igreja, ela não pode fugir a esta regra. Da mesma forma que há uma disciplina nas outras instituições que estão por aí, grandes instituições, a igreja de Deus também, ela tem, né, ela tem essas regras que trazem na Bíblia Sagrada, esses princípios, que ela nos ensina como convém andar na igreja de Deus, né? A disciplina, ela pode ser dividida em duas partes, a parte moral e a parte, né, correcional, que traz a ideia de correção, de corrigir, de trazer para o lugar novamente. A parte moral, ela é feita mediante o ensino da Bíblia, né? Escola dominical, né? O curso de doutrina, o curso de ensino, né? Por isso que a gente tem esse mediante a Bíblia, porque ela é a única regra de fé e prática que a gente tem. O cristão, o manual do cristão é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, não é verdade? Por meio dela que é feita o quê? A doutrinação dos seus membros, a palavra de Deus. Não é a minha, da convenção, do estatuto, é a palavra de Deus. Ela que doutrina os seus membros. Os nossos membros, os membros devem ser doutrinados segundo a palavra de Deus, ou seja, segundo a Bíblia Sagrada, não é verdade? A parte correcional, ela tem por finalidade fazer cumprir a doutrina, né? E aplicando-se a correção necessária aos casos de desobediência e rebeldia, né? E o código em que a igreja se baseia para aplicar a disciplina é as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, né? Olha o que diz em 2 Timóteo 3,16. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3,16. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Olha que coisa linda, vou ler de novo. Toda a Escritura, né? Ela é divinamente inspirada, ou Theos Tepneustos, ou seja, soprada por Deus, né? E ela é o que? Ela é proveitosa. Para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nunca para matar. Nunca para matar. Olha o que diz também em Hebreus 4, 12 ao 13. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 12 a 13. Diz assim:
Porque toda a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes de todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar ou prestar contas. Um dia essa conta vai fechar, um dia teremos que prestar contas a ele de tudo que nós fizemos, tudo que temos feito, tudo que fizemos, teremos um dia para prestação de contas diante do Eterno. Muitos disciplinadores têm sofrido por terem lançado mão de outros códigos para resolver os problemas da igreja, e deixando de lado a palavra de Deus, E isso tem causado um perigo muito grande, tem causado um estrago muito grande. Porque hoje a igreja, principalmente o contexto brasileiro, a igreja brasileira, ela tem quilômetros de extensão, mas de profundidade muito pouca. Mas que Deus tenha misericórdia da gente e vamos continuar aquilo que Deus tem colocado. Olha que interessante, a disciplina pelo ensino. Por isso que o ensino é de fundamental importância na igreja. O ensino, a disciplina, ela é muito importante pelo meio do ensino. Aquilo que a pessoa assimila, aquilo que é passado para ela com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, com muito cuidado, que estamos tratando da igreja de Deus, na verdade. O principal objetivo da disciplina é o quê? É a transformação da vida e do caráter. Formar o caráter na pessoa. Primeiro transforma a vida e forma nela um caráter. E esse caráter é segundo quem? Esse caráter é segundo Cristo Jesus. A disciplina pelo ensino ela visa o quê? Fazer com que o crente aprenda a discernir entre o bem e o mal, a fim de poder o quê? Viver em santidade no temor do Senhor. Deus ordenou o ensino como parte principal da formação da vida do seu povo em todos os tempos. Por exemplo, no Antigo Testamento a disciplina pelo ensino devia ser aplicada às crianças, aos novos convertidos e a toda a comunidade. O ensino como disciplina foi aplicado por Jesus. Seu ministério destacou-se pelo quê? Pelo ensino. Jesus, todo o seu ministério foi focado no quê? No ensino. Ensinar, formar nele, transformar a vida dele e formar nele um caráter. Um caráter segundo ele. Não é verdade? E olha que coisa interessante, a disciplina e o ensino tem que ser o quê? Tem que ser acompanhado pelo exemplo. Jesus fez muito isso. Lucas vai dizer que é aquilo que Jesus ensinava e fazia. Ele fazia e ensinava. Coisa linda, coisa maravilhosa, O ensinador ele deve primeiro o quê? Disciplinar a si mesmo, a fim de dar o quê? A fim de dar o exemplo, Jesus fez uso desse método e isso garantiu o quê? A sua autoridade, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas e fariseus da época que tinham, não é verdade? Então, ou seja, é preciso ensinar e depois corrigir, não é verdade? O pastor, os presbíteros, a liderança em geral, ela precisa ser apta para ensinar, precisa manejar bem a palavra da verdade. Isso é o que está lá na carta de Paulo a 2 Timóteo, capítulo 2,15, que procura apresentar-te a Deus como um brilho provado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra o quê? Da verdade. Não é verdade? Precisa, é fundamental isso, não é verdade? Então a gente vê que o quê? A disciplina pelo ensino ela é mais eficiente que pela correção, Ela é preventiva, o ensino é preventivo. O ensino é um remédio preventivo ali antes, para depois o que não ter que remediar depois. Então a gente tenta trabalhar com a prevenção para não ter que remediar depois. Precisa muito. Assim, se o pastor, o líder da igreja, deseja ver uma igreja bem disciplinada, a regra áurea é o quê? Manda essas coisas e ensina. Isso é o que está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 11. Manda essas coisas. Ensine elas. Precisamos muito ensinar a palavra do Senhor. Outra coisa interessante, outro ponto importante para a gente, é a disciplina correcional. Falamos sobre a disciplina, através do ensino, e tem a disciplina correcional. Conforme o ensino de Jesus, toda disciplina na igreja, ela deve ser sempre ter como alvo principal o quê? Ganhar o faltoso. Lembra lá em Mateus 18, 15, quando você chama a atenção dele lá, você ganha o teu irmão. Se ele te ouviu,
ganhaste o teu irmão. Esse é, né, o objetivo aí de ter essa disciplina correcional. É evidente que a autoridade conferida por Deus ao ministério, né, para o governo da igreja, né, não visa somente ao ensino, mas também à correção, né? É um lado da mesma moeda, precisa ter esse equilíbrio. Na verdade, Deus deu à igreja local poderes para ligar e desligar, permitir, né, e proibir, né, conceder perdão ou retê-lo, na verdade. E essa autoridade não foi conferida somente a Pedro, como alguns pensam, na verdade, mas a todos os ministros e à própria igreja, desde que tudo seja com que? Com absoluta justiça. Precisa ser com justiça. Precisa exercer essa correção com justiça, na verdade. A disciplina correcional, ela, o que consiste especialmente em manter a doutrina, as normas estabelecidas pela igreja, a fim de que o mal não tenha lugar entre o povo de Deus, né? Não venha ter esse, né? Não venha ter lugar no povo de Deus. Porque esse povo deve ser um povo santo, um povo adquirido, um povo zeloso de boas obras, né? E a disciplina correcional, ela consiste aí em que? Primeiro, em repreender os rebeldes e obstinados. Conhece um rebelde na sua igreja? Conhece uma pessoa que é obstinada? Pois é, olha só, né? Excluir os escandalosos, os imorais, mas sempre lembrando que levando ele ao arrependimento. Mas muitas vezes, infelizmente, né, não dá. E a exclusão, ela foi, né, também ordenada por Deus nos tempos do Antigo Testamento. A gente vê isso lá em Êxodo 12, né, 15, 30, 33 e Levítico capítulo 20. Sempre trazendo o quê? Com o intuito principal de trazer o arrependimento. Muitas vezes isso não é possível. A pessoa está tão ali, com a mente tão cauterizada que, né, infelizmente, não dá para trazer novamente a comunhão do corpo de Cristo. Isso vai da pessoa, na verdade. Essa obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas ainda resistem ao Espírito Santo. Aí fica difícil, na verdade. A repreensão, ela deve ser feita o quê? Com mansidão, a fim de não piorar a situação do crente já espiritualmente enfermo. Precisa ser, na verdade. Muitos, né, se desviam por causa de repreensão áspera. Eu conheço muita gente. Não, eu conheço muita gente que infelizmente hoje não dá nada para a igreja, não quer saber de igreja, não quer saber de nada, porque ela foi asperamente corrigida, de maneira brutal, né? Matou com palavra mesmo, verdade? E muitos se desviam por causa disso, né? Sem nenhuma demonstração de amor cristão. Tem pessoas que não têm amor cristão. Por isso que todo líder ele deve saber como disciplinar, né? E como é que essa disciplina tem que ser aplicada, no sentido que clínico, no sentido de curar, de restaurar aquela alma novamente, não é verdade? Para quê? Para restaurar a pessoa, para não matar. E o objetivo é o quê? É curar o doente, é curar o faltoso. Então a correção entra aí como uma bezetacil, não é verdade? Então, e esse pastor, esse líder como médico de almas, como quem ele vela pelas almas, quem um dia vai ter que prestar contas, ele é um clínico espiritual, não é verdade? Então Deus corrige a quem ele ama. E essa ação o que visa sermos o quê? Participantes o quê? Da sua santidade. Por quê? Sem santidade ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. A suspensão temporária dos direitos de alguns privilégios dos membros, por exemplo, participar da ceia do Senhor, né, de outros privilégios privativos dos crentes em comunhão com a igreja, né? Então, fica um tempo sem tomar ceia, fica ali refletindo, mas não fica lá no último banco não, fica mais próximo, cá, fica em observação por um certo tempo, vê se há um quebrantamento, né? Vê se a pessoa realmente está ali buscando, está arrependida de verdade, não é verdade? A igreja de hoje que não ousa mais disciplinar os seus membros, né? E deixa que cada um proceda como quiser, né? De conformidade com a sua consciência. E isso tem trago desastre na igreja do Senhor, né? No entanto, a consciência humana ela não pode servir como base para a norma de fé, na verdade, pois ela é falível, né? A base infalível é o que? A palavra de Deus, não é a minha consciência, é a palavra de Deus. Eu examino a mim mesmo de acordo com a palavra de Deus, porque eu sempre vou me examinar para cima. A culpa é do outro, não tenho culpa de nada, né? Então a minha consciência não, eu tenho que me avaliar segundo os princípios da palavra de Deus, não é verdade? Adão ele foi disciplinado, expulso do Éden, né? Todo mundo conhece essa história. Caim foi disciplinado, né, por causa do seu pecado, e assim sempre foi através da história.
não é verdade? E o alvo de Deus ao disciplinar foi sempre conduzir o quê? Ao arrependimento e à restauração. Esse é o alvo da disciplina que vem da parte de Deus, né? Outro não deve ser o pensamento, né, do líder ao aplicar a disciplina, né? Só não pode deixar de disciplinar, do contrário, ele gerará uma anarquia na igreja, e aí é um perigo. Tem de igreja, de crentes, né, membros anarquistas, é brincadeira, viu? Né? Passos bíblicos para a disciplina. Primeiro, a gente tem que, né, primeiro deve haver uma exortação em particular, o que Jesus ensinou lá em Mateus 18:15. Né? Devemos o quê? Com amor, com sabedoria, falar ao faltoso, com a finalidade de despertá-lo. Né? Você vê isso lá em 2 Timóteo, capítulo 2, 25. Né? A Bíblia é de muitas maravilhosas instruções nesse sentido. Muito, 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 muito. Ela dá maravilhosas instruções a esse respeito para a gente, não é? E se o faltoso atender, se arrepender, então, né, está solucionado o problema. Se, porém, a exortação particular não surgir efeito, deve-se o quê? Exortar mais uma vez o faltoso. Vai, conversa com ele, conversa com ela particularmente, procura saber o que está acontecendo, né? Procura ver o motivo, o que está ali, o que está trabalhando, procura orar com aquela pessoa, buscar, ver, tentar restaurar aquela alma, na verdade. E a exortação dada pela igreja, né? Quando a tentativa de ajudar o faltoso, particularmente, não der o resultado desejado, aí sim, então é preciso levar ao caso ao conhecimento da igreja, né? Que deve então enviar uma advertência ao faltoso, né? Por meio de uma comissão. Chama lá os membros mais, né, mais sérios, mais maduros, mais espirituais, né? Não estou falando de espiritualistas, de espirituais, os membros mais maduros, né, que você vê que tem mais compromisso com Deus, verdade, né? Se a pessoa divertida atender a palavra dada pela igreja e se arrepender, reconciliando, então, né, em seguida, então, tudo estará aí, né, resolvido, não é verdade? Então, essa é uma maneira, né? E também a disciplina da igreja. Então, a gente vê que quando nem a exortação particular e nem a palavra da igreja surgir efeito, aí sim, então o faltoso ficará sujeito à disciplina, né? E existem duas formas de disciplina a serem aplicadas, conforme, né, a gravidade do caso. É claro, cada caso é um caso, tudo precisa ser o quê? Analisado, na verdade. Primeiro, nós temos aí a suspensão da igreja, né? Suspensão da igreja, é uma forma menos rigorosa, né, em que o faltoso fica o quê? Sujeito à suspensão de algum cargo que ocupa, né? De participar da ceia do Senhor, né? Tal. Contudo, ele continua membro da igreja, ou, como diz a Bíblia, deve ser tratado o quê? Como irmão. Tudo isso o quê? Com a finalidade de ajudá-lo a despertar e o quê? A se consertar, a voltar para o caminho novamente. Na verdade. E nós temos também a exclusão. Quando tudo faltar, nada der certo, quando as outras medidas, né, não surtirem efeito, aí então resta somente o último recurso, que é o quê? A exclusão da igreja, né? O faltoso é então separado o quê? Da comunhão com a igreja, isto é, ele não é mais considerado membro, mas é considerado o quê? Um gentil e publicano. É isso que está lá em Mateus 18 e 17, as palavras de Jesus, né? A Bíblia diz que devemos o quê? Julgar os que estão de quê? De dentro. Não temos nada a ver com quem está lá fora, mas os que estão de quê? De dentro. E quando a Bíblia se expressa sobre a disciplina, né, dizendo que, né, que o faltoso seja, né, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, ali ele fala, né, simplesmente sobre a realidade que está acontecendo o quê? Com a exclusão. Todos conhecem esse caso. Infelizmente a pessoa não, né? Então você vê que o faltoso ele é tentado pelo diabo. Ele acaba dando lugar, escolheu o pecado, rejeitando assim a Jesus. Vamos você ver. Então, pela exclusão, a igreja somente executa visivelmente aquilo que já fez interiormente, né, quando se separou de Cristo, né? Então fica ele agora separado do corpo de Cristo, né, que é o lugar protegido contra Satanás pelos muros da salvação. Então o faltoso então passa agora o quê? Para o lugar de fora da igreja, ou seja, onde está o quê? Satanás. Ele agora está vulnerável aos ataques do inimigo. E o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Né? Por isso é importante estarmos em comunhão com o corpo de Cristo, em comunhão com a igreja. Isso é muito importante, não é verdade?
E quem deve ser excluído? A Bíblia fala de vários recados passíveis de disciplina, né? Temos muitos recados passíveis de disciplina. Não vai ter tempo aqui por causa do nosso tempo, mas 1 Coríntios 5:11, 2 Timóteo 2:16, 18, Tito 1:10-11, né? Terceira carta de João, né? Versículos 10 e 12, né? Então, a gente vê isso por aí. Dois extremos na maneira de disciplinar. Isso aqui também é muito importante para a gente. Eu quero me ater por isso aqui também. Primeiro, a tolerância. Dois extremos na maneira de disciplinar. Um deles é tolerância. Alguns são tolerantes com os pecados da igreja, né? Até o ponto de um total relaxamento de disciplina, né? Os motivos dessa fraqueza podem vir, né? Pode ser vários. Então, alguns não têm o pulso, né, para aplicar a disciplina. Quando se trata de famílias, né, de gente importante, ou menos, né, quando se trata de seus próprios familiares, não é verdade? O filho do pastor, a filha do pastor, a esposa, sei lá, um parente da liderança, né, ou então é um membro muito abastado da igreja, né, fica naquela dificuldade para disciplinar, vai tolerando, vai empurrando aqui, empurrando com a barriga. Enquanto isso, a igreja vai, o corpo de Cristo vai sofrendo, né? Outros sofreram um declínio na sua atitude de manter a disciplina por falta de renovação pessoal, né? Outros não têm condição para isso por falta de pureza na própria vida. E ele mesmo tem condição de fazer isso. Que você olha para ele e fala, não pode, ele está pior do que eu, ele quer me disciplinar. Ele acaba sendo tolerante, deixando o negócio, né, a qualquer maneira, né, e tal, e vai indo por aí, não é verdade? Olha que coisa interessante, que Jesus, ele... E outros desistem, né, de aplicar a disciplina, medidas drásticas, por medo das consequências de uma disciplina. Então, vai indo, não é verdade? Jesus censurou a igreja de Tiatira porque ela foi o quê? Tolerante, ela tolerava. Isso é um perigo muito grande, né? O apóstolo Paulo exortou a igreja de Corinto severamente pelo seu relaxamento diante de quê? Da necessidade de exercer a disciplina, né? A falta de disciplina na igreja mostra o quê? Um enfraquecimento espiritual dos crentes, né? Que vão perdendo sua sensibilidade para discernir entre o bem e o mal. Tudo faz como fez, vamos empurrando isso aí com a barriga, não é verdade? Ceia após ceia, domingo após domingo, e está tudo bem, não é verdade? A cruz de Cristo no final, todos vão ser salvos. Não é bem assim. Não é bem assim que acontece, não é verdade? E o outro extremo que a gente tem é o rigor excessivo. O outro extremo é representado por alguns que aplicam a disciplina com muito rigor e uma dureza exagerada. Exageram na disciplina, principalmente na disciplina correcional, no ato de corrigir ali o faltoso, né? E a Bíblia chama isso de quê? De brutos, né? Jeremias 10:19 e Ezequiel 34:12. Por quê? Pois é uma atitude dura deles certifica que estão isentos de sentimento de um verdadeiro pastor, né? Não que o pastor tem que ser tolerante, vai empurrando com a barriga, não é bem isso. Não é bem isso, mas ele sabe a hora certa de trabalhar, porque ele é um pastor. Ele é um pastor chamado por Deus, não foi formado num seminário teológico. Ele foi formado na escola da vida, no deserto da vida, aprendeu com Jesus, não é verdade? Muitas vezes a disciplina é aplicada por um simples capricho, né, oriunda de um regime de força humana, por causa do estatuto, por causa da convenção, por causa do não sei o que, do regimento interno, tal. E outros aplicam-se a disciplina para afastar elementos indesejáveis. Não vou com essa pessoa está causando um desconforto para mim e tal. Se for um líder religioso, né, aí é complicado, na verdade? Aí é complicado. O resultado dessa atitude é sempre triste, né? Pois prejudica uma vida de amor e comunhão da igreja, gerando em seu lugar o quê? O espírito de medo e até de escravidão em muitas, né, comunidades, e começa a dominar o povo. E por causa dessa dureza, vários irmãos estão hoje desnecessariamente fora do reino de Deus. Sério isso, né? E tudo isso, porém, fica arquivado até o dia que todos os responsáveis pela disciplina hão de dar conta diante de Deus pelas almas, né, que lhe foram confiadas. Hebreus 13:17 deixa isso bem claro para a gente, não é verdade? O caminho certo da disciplina da igreja passa entre os extremos. Então, primeiro, você deve se aplicar a disciplina, porém com firmeza, inteira imparcialidade, sem ser imparcial, sem tomar partido de ninguém, na verdade, né? Repassadas, né, de muito amor,
com muita mansidão, para ganhar o quê? Para ganhar o faltoso, porque esse é o alvo principal. É levar esse faltoso ao quê? Ao arrependimento, a voltar novamente. Não é verdade? A voltar novamente. E por que é necessário aplicar a disciplina na igreja? Porque a Bíblia mostra que há grandes bênçãos que acompanham a disciplina na igreja, que também nesse sentido obedece à ordem de Deus, mas fala também das graves consequências que a igreja sofrerá se estiver o quê? Desobediência à palavra de Deus e tolerar o pecado dentro de si. Então a gente vê que o quê? É necessário aplicar a disciplina porque Deus quer habitar na igreja, é o desejo de Deus, habitar na igreja, tabernacular no nosso meio. Não é verdade? E não sei se você sabe, mas Deus, Ele é santo. E por isso a igreja deve ser o quê? Andar em santidade. Precisa andar em santidade. Deus disse a Josué o quê? Não serei mais convosco, senão desarraigados o quê? O anátema do meio de vós. Lembra do pecado lá? Josué capítulo 7, 12. Havia um anátema, uma maldição no meio do povo. Precisou ser tirado. Né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja do Corinto, em 2 Coríntios 6, 14, 18, ele diz o quê? Né? Sai do meio, não toqueis nada imundo, né? E eu vos receberei, descerei para vós, Pai. Isso que Deus diz, através aqui do apóstolo Paulo. Olha que coisa interessante. Né? A disciplina, ela é necessária para a igreja, né? A disciplina é necessária para a igreja poder o quê? Conservar a sua peculiaridade, aquilo que é peculiar dela. O que é? A igreja ela é um povo que especial, é um povo tirado do mundo, né? Por isso que temos de escolher. Ou a gente lança o pecado fora da igreja, ou deixa o pecado na igreja, né? E vamos sofrendo a consequência por isso, né? Para pouco a pouco o quê? Transformá-lo e tornando o quê? Igual ao mundo. Não faz diferença o que se faz lá fora com o que se faz na igreja, né? Olha que coisa interessante, né? A Bíblia adverte, ela diz assim, um pouco de fermento faz levedar o quê? Toda a massa, né? Não sei se é 1º ou 2 Coríntios, né? Mas Paulo fala isso lá, que um pouco de fermento é o suficiente para o quê? Para levedar toda a massa, né? Por isso que está escrito o quê? Né? A limpar do fermento o quê? O fermento velho. Para quê? Para que façamos festa, mas não com o fermento velho, mas com o quê? Com os asmos da sinceridade, né? Sem tempo de não limparmos o campo do joio, né? O próprio joio tomará o quê? Conta do campo. E o quê? Sufocará tudo que foi plantado. Tá vendo? Então, olha só, então a gente tem que tomar conta. Não é arrancar o joio, limpar, né? Limpar ali, não é? Então, e convém notar que quando Jesus fala na sua palavra deixar e crescer, né, ambos juntos, ele não estava se referindo à igreja, mas sim ao mundo. A gente trata mais sobre esse assunto aí. Então, olha que coisa interessante. E também, o poder do pecado ele é muito grande. A atuação do pecado está intrínseca na realidade humana, né? A força do mau exemplo, ela atrai, ela contamina, né? As más companhias, ela faz o quê? Corrompe os bons costumes. Então, se a gente permitir que os membros, cujo exemplo é mau, vivam impunemente a sua vida pecaminosa na igreja, exercendo sua liderança, tendo seus cargos, né? Estamos o quê? Cooperando. Para quê? Para que outros membros aprendam a mesma coisa, né? Fazendo com que o pecado tome o quê? Né? Fazendo com que o pecado tome ali, né? Vai ali, tome conta da igreja, né? E se a disciplina não for aplicada, a própria comunhão na igreja sofrerá o quê? Um grave prejuízo. Pois ela só funcionará o quê? Quando andarmos o quê? Na luz. E como o quê? Como ele na luz está, não é? A disciplina é necessária também para manter o respeito ao quê? À doutrina. Para manter o respeito à doutrina. Por isso que a disciplina é necessária. Quando os membros da igreja vivem em pecado, né, seu procedimento se torna flagrante contradição à doutrina pregada. Né? Se isso continuar sem que as devidas providências sejam tomadas, o resultado será sempre o mesmo. Né? A doutrina começa a esvair-se e as normas bíblicas vão desaparecendo. Né? E hoje vivemos num tempo onde nada é absoluto, hoje tudo é relativo. Né? Isso aí piora mais ainda, né? Essa filosofia que tem aí. Né? Então, em lugar do evangelho da graça, surgirá o quê? O evangelho da carne, a ser propagado, adotando o clássico que não faz mal, não tem problema.
né? O importante que Deus quer é o coração. Com o tempo muda, com o tempo o Espírito Santo faz a obra, né? Você vai empurrando com a barriga, né? Deu um perigo muito grande. E o conceito da igreja diante do mundo exige também o quê? Que haja disciplina. Quando Deus executou a disciplina na igreja de Jerusalém, no caso aí os irmãos conhecem muito bem, né, de Ananias e Safira, caiu um temor extraordinário sobre a igreja. Né? Todo mundo conhece bem a história desse casal, né, o final triste, trágico, né? E como também o quê? No meio do povo. Porém, né, quando por falta de disciplina o pecador é considerado justo, então o povo o quê? Amaldiçoa os que assim julgam. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Né? A disciplina também é necessária para quê? Para que a igreja obtenha vitória sobre o inimigo. Né? O pecado, né? O pecado dentro da igreja, né, constitui uma plataforma para Satanás, né? De onde ele tem a liberdade de seduzir, né, outros membros para o mesmo pecado. Assim o pecado, né, impune contamina muitos. Mas quando a disciplina é aplicada, né, o diabo perde a sua base. O Espírito Santo tem plena o quê? Liberdade de ação. Olha só para você ver como isso é importante para a gente. Não é verdade? E finalmente a disciplina, ela é indispensável para ganhar o faltoso. Né? Quando o faltoso se achar fora da igreja, né, ele poderá acordar e sentir o valor que perdeu. Quando a gente vai ler 1 Coríntios 5,5, né, a respeito da disciplina aplicada na igreja em Corinto, mais adiante em 2 Coríntios 2, do 6 ao 10, a gente lê que a mesma pessoa, porém agora arrependida e restaurada pela igreja, né, ele foi restaurado porque o pecado da vida dele foi condenado. Não é verdade? Foi condenado. E um outro princípio também é a reconciliação. É o ato de reconciliar, trazer de novo. Mas com o objetivo da disciplina é conduzir o faltoso ao arrependimento, né, para que haja reconciliação, isto é, né, a volta ao seio da comunidade. Qualquer correção aplicada fora desse princípio está, né, também fora dos propósitos e sentido da correção bíblica. Né? A Bíblia tem regras certas, né, para todos os problemas que venham surgir no trabalho. E não pode deixar de ter também no meio certo para quê? Para que a reconciliação possa acontecer. Através dos governantes da igreja, né, biblicamente encontramos aqui, nós temos mais ou menos 3 passos. Né? Para quê? Para a reconciliação. O primeiro passo é o arrependimento. Né? Essa obra aí do Espírito Santo, arrependimento que vem na mente da pessoa, metanoia, mudança completamente de vida. Né? Deve ser um ato que sincero e verdadeiro. O arrependimento não é apenas a pessoa pedir reconciliação. Né? Muitos são sinceros e querem apenas, né, readquirir, né, os direitos perdidos com a disciplina, especialmente o direito de voltar a tomar ceia do Senhor. Né? Mas como ensinava João Batista, né, é preciso dar provas de arrependimento, né, provas dignas de arrependimento. A reconciliação é semelhante a uma nova conversão. Né? E a conversão é obra exclusiva do Espírito Santo. Né? Não pode ser operada de qualquer jeito. É uma reconciliação sem verdadeiro arrependimento, de nada tem proveito, de nada vale. Né? Não se deve, né? Não se deve absolutamente forçar uma reconciliação, pois é obra do Espírito Santo. Né? O que o conselheiro poderá fazer é tentar convencer o desviado a buscar a ajuda do Espírito Santo, fazendo-lhe o quê? Que o seu estado decaído, que ele possa ver a situação que ele está, né? E através, né, da leitura de textos bíblicos especiais, Deus então o quê? Ele fará a sua obra. Não é verdade? E o segundo passo que a gente tem é a confissão. Não é aquela confissão feita no confessionário, mas é a confissão bíblica, que é o quê? Com o reconhecimento, né, do erro, do pecado, né, merecendo a correção que sofreu. É reconhecer realmente, é admitir que errou, faltou, falhou, não é verdade? Há pessoas que pretendem, né, uma reconciliação sem confissão. Vem à frente, né, dizem que nada cometeram de errado, fingem ignorar, né, a causa da sua disciplina, né, a maior cara de pau, né, geralmente fazem uma série de acusações contra outras pessoas, para que transfere a responsabilidade, a culpa foi de fulano, de Beltrano, né, considerando-se o que? Inocente, tentando se eximir da culpa, né, e quem procede assim não está apto a pedir reconciliação, né, e o pastor não deve, de uma maneira nenhuma, né, acatar a reconciliação nesses moldes, né, não deve de maneira nenhuma, pois isso, se isso for feito, o correto seria a igreja e o pastor pedir perdão ao reconciliante, né,
por haver feito uma injustiça, né? Coitado, não é verdade? Aí dizemos que o pastor não deve aceitar, porque Deus não aprova uma atitude dessas, não é verdade? E o terceiro passo que a gente tem é o quê? O perdão, né? Cumprido, né, os primeiro e segundo passo, resta a pessoa que ser perdoado por aclamação, ficando apto para entrar em comunhão e com todos os direitos que lhe são conferidos na qualidade de membro do corpo de Cristo. E aí, cada igreja tem a sua maneira de aplicar essa disciplina, de aplicar isso aí, mas desde que seja pautado na palavra de Deus. Verdade? Algumas observações importantes que a gente tem primeiro aqui: não é possível que por engano, né, ou por falta de conhecimento de causa, ou até mesmo por uma calúnia, uma pessoa venha a ser disciplinada erradamente. Então, sendo assim, deve haver uma explicação, um pedido de desculpa ou de perdão da parte de quem cometeu a injustiça. E um homem de Deus deve ter sinceridade para fazer isso quando for, né, o caso. Precisa ter esse cuidado aí, né? Há também casos que poderão ser resolvidos com menos exigências, né, considerando que o perdão não pode ser negado a quem humildemente o pede. Verdade? Casos há em que a confissão particular deve ser o suficiente para resolver o problema. Não precisa expor, levar à igreja, né? Isso pode acontecer quando a pessoa comete um pecado oculto, isto é, que não é conhecido na igreja, nem fora dela, né? A pessoa pode ficar muito tempo na situação, sem a consciência tranquila, na verdade. Então precisa ser analisado, né? Se você não tem a consciência tranquila, né? Quando a pessoa é impelida pelo Espírito Santo a confessar o seu pecado, ela vai então procurar ali o líder local, humildemente faça a confissão sincera, né? É certo que a maioria dos pastores já tiveram, né, essa experiência, né? Você que lida com a comunidade sabe como é. E neste caso, o pastor ele fala algumas indagações, né? Se notar que a pessoa age com sinceridade, se está verdadeiramente arrependida, né? Poderá orar com ela e resolver o assunto sem que seja preciso levar ao conhecimento da igreja. Mas o pastor não poderá deixar de aconselhar o crente arrependido, porque nos moldes de Jesus. Vai e não peques mais. Não é verdade? Muitas pessoas permanecem, né, às vezes, a vida inteira com a consciência carregada com esses pecados, temendo o que poderá acontecer se confessarem. Quantas pessoas têm carregado esse fardo, né? Que tem medo de confessar, tem medo de ser exposto, ainda mais hoje em dia. A gente tem uma liderança aí que muitas vezes não tem muita sabedoria, não tem muita maturidade, né? Então a pessoa fica ressentida, né? Se eu estou falando com alguém neste momento, procura outra pessoa, procura alguém que você sabe que tem maturidade, que tem robustez bíblica, que tá ali com sua vida com Deus, tem lutado, tem batalhado, é uma pessoa que você sabe que você pode confiar, que você pode conversar com ela. Procure, mas não fique nessa situação. Resolva essa situação o mais rápido possível, né? E para a gente terminar aqui, né, quando a tolerância com o pecado deixa o faltoso na igreja, né, isso traz um entristecimento para os justos, enquanto a mão dos pecadores o quê? São reforçadas. E o resultado, né, é que os faltosos não sentem necessidade de se arrepender. Está tudo bem. Meu dízimo é bom, meu dízimo é alto, sou de uma família influente, a minha família que existe, minha família faz aquilo, se for embora isso aqui acaba, tal. Isso é perigoso. Tome cuidado com isso, né? Então, se o pastor quiser, se o líder quiser que a igreja seja santificada, a regra é simples. É corrigir os indisciplinados a fim de quê? De trazê-los novamente para Cristo. Precisamos, irmão. Precisamos ter esse cuidado, né? Precisamos ter esse cuidado aí. Precisa muito, né? Que quero ser breve nesse assunto, porque a pessoa me fez uma pergunta sobre disciplina. Ela estava injuriada, ela estava muito chateada, porque no contexto que ela está, as coisas lá estão de qualquer maneira, estão andando de qualquer maneira. E ela se sente, né, ofendida, porque muitas vezes ela não tem voz, ela não tem autoridade ali no meio da comunidade para falar, para dar uma opinião, né? É o perigo de você ter um líder religioso ali, esse que é o perigo, porque a religião ela inibe de você de fazer perguntas, de questionar. Você tem que sempre ser um subserviente, aceitar tudo calado, deixar para lá, né? Isso é um perigo muito grande. Então, Deus pode te abençoar tremendamente,
Eu, em nome de Jesus, não quero eu aqui entristecer ninguém, nem bater de frente de choque com ninguém, né? Pastoreei a igreja durante algum tempo na minha vida. Sei que não é fácil, né? Cada caso é um caso. A igreja de Deus é preciso ser tratada com carinho, com muito respeito, com muito cuidado, porque um dia nós temos que prestar contas dessas almas preciosas para Jesus. Não é deixar tudo para além do túmulo, mas tem algumas coisas que nós podemos fazer hoje, resolver hoje, e acima de tudo trazer essa alma, né, a reconciliação, a conversão, o arrependimento novamente, né, e ganhar esse irmão, né, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Se for necessário corrigir, suspender de atividades, que seja feito, mas que essa alma seja salva, seja transformada, seja liberta, né, e sempre a partir dos princípios bíblicos da palavra de Deus, sendo tolerante, né, com muito cuidado com a tolerância, né, mas com muito respeito, com muita imparcialidade. Então, fica aí, que Deus te abençoe tremendamente. Eu, em nome de Jesus. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa aí o like, o seu comentário, né? Compartilhe essa mensagem com alguém, esse vídeo com alguém. Isso é muito importante para a gente. Que Deus possa te abençoar tremendamente em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tá? Se não tem que sair de maneira séria, fique em casa, viu? Mantenha aí, né, esse isolamento, né? Esse distanciamento social, fique em casa. Você que está no grupo de risco, tome muito cuidado, que Deus possa te guardar em nome de Jesus, te livrar você, a sua casa, a sua família, você que tem que trabalhar, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se é possível para você, fique em casa, vai passar em nome de Jesus, a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus Cristo, a vitória é nossa, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, fique em paz, viu? O Espírito de Deus guarde o seu coração, sua casa, sua família poderosamente, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.